A internet tem obviamente uma marca negativa na nossa geração. E se as coisas continuam desta forma, de certo que não iremos ter um futuro assim tão luminoso no que toca à tecnologia e o seu impacto social. Mas como podemos melhorar a forma de lidar com estas novas plataformas que a internet está a oferecer? Claro, devíamos todos usá-las com responsabilidade, pensando não apenas na nossa, mas na segurança do próximo. Bem-vindos a mais um programa de Conversas à Parte. Com esta pequena introdução, demos a conhecer o tema que vamos falar hoje. Vamos falar um pouco sobre as redes sociais e a internet. Vamos passar por vários pontos, tanto pelas plataformas online e os seus aspectos positivos que se revelaram durante a pandemia. Vamos falar sobre a polémica que houve com a aplicação Stay Away Covid, algumas correntes online que há alguns anos causaram algum impacto na sociedade, fraudes e roubos de identidade que ocorrem todos os dias, fake news, informações falaciosas que muita gente acredita e que às vezes não estão a seguir a verdade, e o cyberbullying e comentários preconceituosos que infelizmente na nossa sociedade hoje verificamos que existem em grande quantidade. Pronto, acho que para começar talvez o melhor seja falar da Stay Away Covid e da polémica que houve há uns tempos atrás com o facto de as pessoas não quererem que ela Saber fosse permitida. se podia usar ou não, se era seguro ou não. Exatamente, por causa daquele tal problema da invasão de privacidade, da aplicação... Proteção de dados. Exatamente, a aplicação necessitar da localização e coisas assim. Opa, não sei, que ideia é que vocês têm sobre este assunto? Eu acho que essa aplicação é uma coisa boa, mas também tem esse senão de a aplicação poder ser invasiva ou não. Um dos aspectos que eu não gosto na aplicação é ter que, no meu telemóvel, ou no telemóvel de quem usa, a aplicação estar a correr em segundo plano. Isso, a longo prazo, vai fazer com que o teu telemóvel comece a ficar cada vez mais lento. Eu explico melhor isso, estar a correr em segundo plano, pode haver alguém... Mas é a própria forma de como a aplicação tem de funcionar, não pode funcionar de outra forma. Exatamente. Mas acaba por ser uma coisa boa, mas tem as suas desvantagens. Sim. Por exemplo, aquilo tu sabes quando instalas, a maior parte das pessoas não sabia, por isso é que está esta polémica, mas basicamente como a aplicação funciona é que tem os teus dados da tua localização e está sempre em segundo plano, ou seja, está sempre, não importa o que é que estejas a fazer no telemóvel, se estás no telemóvel ou se não estás, aquilo está sempre a correr no teu telefone. Ou seja, imagina que passas por uma pessoa que também tem a aplicação e que está infectada. Aquilo sabe que tu passaste porque tem a localização das duas pessoas e avisa-te. Não. Isso aí, a aplicação, só está o sinal. Imagina que eu estou infectado. Recebo no teste, tem lá um código, eu insiro lá o código e isso, a aplicação emite sinal para quem teve a menos de 2 metros de distância com a pessoa que esteve infectada e mais de 15 minutos. Não é se passares rápido, não diz logo o sinal, percebes? De qualquer forma, noção, então. Não, por acaso é de assim. qualquer forma, aquilo que foi a polémica foi o facto de algumas pessoas acharem que isso iria revelar a identidade, pelo que ele disse. Apesar de não ser na hora, diz que tu passaste por alguém e... Ou estiveste com a pessoa. Exatamente, muita gente... Não, mas não diz quem é, diz sim, não diz quem é. Uma pessoa. Lá está, ponto. mas aquilo que passou cá para fora e que muita gente teve essa invasão de privacidade foi nesse aspecto, acho eu. E até hoje, outro aspecto negativo, que eu não tenho certeza se é verdade ou não, eu vi, por acaso consultei alguma coisa e um vídeo... Fizeste uma pesquisa. E vi que se calhar era preciso para a aplicação correr, mesmo com o GPS ligado e tudo, se calhar era preciso ter algum tipo de rede, por exemplo, uns dados móveis assim. Não tenho certeza se é verdade, porque também não instalei a aplicação. O Filipe acho que diz que não é necessário ter dados móveis. Eu tenho a aplicação instalada e eu acho que aquilo que me pede é Bluetooth, mas eu por acaso também não abro muito e eu não permito em segundo plano. Eu por acaso tenho a aplicação instalada e quando, por exemplo, imagina que eu tenho que ter o GPS e o Bluetooth ligado. Quando eu desligo uma delas, aquilo aparece-me uma notificação a dizer que assim a aplicação pode funcionar incorretamente. Assim, uma coisa qualquer, entende? Sim. Pronto. É isso. Mas tu, para poderes funcionar com o GPS, tipo, não precisas ter algum tipo de ligação à internet? Eu acho que não. Eu acho que, porque, por exemplo, mesmo um exemplo, mesmo no Google Maps, se eu ligo os dados, aquilo carrega, a rota que eu quero, depois se eu desligar, continua a dar na mesma, continua eu a aparecer na mesma a caminhar. Porque ela já estava carregada, tu usaste uma internet. Sim, mas continua eu a aparecer na mesma a caminhar, se eu parar aquilo percebes? Mas tu tiveste que usar a internet para carregar e só depois é que tipo podes desligar porque já está tudo carregado, não precisas de net, entendes? Não sabemos até que ponto é preciso ou não, mas eu acho que isto também já é um bocadinho devagar daquilo que é o assunto aqui a ser discutido. Segundo isto aqui que eu acabei de ver, a aplicação não precisa de rede, é mesmo por
por aplicação utiliza a tecnologia Bluetooth de baixo consumo, BLE, Exato. para difundir e receber identificadores aleatórios. Isso do disponíveis Bluetooth eu em também tinha alguma noção que fosse assim. Pronto, mas de qualquer forma, voltando àquela questão do que foi discutido em Parlamento e do que as pessoas fizeram, eu acho isso, pelo menos na minha opinião, é um bocadinho hipócrita por parte das pessoas que apenas foram contra esta aplicação porque surgiu uma informação de que eles utilizavam a localização ou de que tu passavas por uma pessoa e fazia como o Rola tinha aquela ideia errada de que aquilo avisava logo. Se calhar muita gente teve essa ideia. E depois, ninguém tem a noção das aplicações que já vêm no telemóvel e que lhe acedem aos dados, se calhar de forma pior do que aquilo Exatamente. Por que é exemplo, o Stay Away Covid. a maior parte das redes sociais sabem e acedem a muitos dos Exatamente. Não é seus a maior dados. parte, são todas. Todas Quando- elas precisam disso Por para exemplo, quando funcionar. queres fazer uma videochamada com Claro. alguém, pede acesso ao teu microfone, à tua tua câmara e isso aí já não há stress. Lá E está. e aos contactos também. Exatamente. E-mails. Mas e isto, tudo. isso E provavelmente está na- uma coisa que é para o bem da saúde geral, que estamos a sofrer uma pandemia a nível mundial, Uhum. pronto, aí já é indecável. Então, Mas foi um eu- bocadinho mau as pessoas terem eu ido contra também acho que isso sim. sem Uma terem atitude um noção bocado daquilo hipócrita. que tem no próprio telemóvel, não é? Também isso vem nas políticas de privacidade em ambas as aplicações, Sim, tanto mas- das redes sociais como no Mas Stay Away a Covid. proteção de dados foi garantida pelo governo. Lá está, só que isso traz outro ponto que nós temos aqui também nas anotações, que é a parte dos roubos de identidade e fraudes nas redes sociais. As pessoas, se calhar, preocupam-se um bocadinho também por aí. Vamos falar o exemplo do TikTok. Não sei se vocês viram, eu vi uma notícia Sim, no sim. telejornal que eu acho que o TikTok, a maior parte da empresa, mesmo da aplicação, pertence ao governo chinês. E eles acho que estão a tentar recolher os dados dos americanos só por recolher e para Mas tirar as também, informações. mas também não te esqueças que foi durante o mandato do Trump que essa polémica surgiu. Tá bem, surgiu. mas- E eu não sei até que ponto essas coisas, a aplicação do TikTok em si, tem ou não protegido aos dados só dos americanos, entendes? Sim, Eu acho que isso foi também uma forma de atacar a própria China por parte do Trump. Não, pode é? ser uma venda também de informações. Sim, sim. São questões que nos ultrapassam, não é? Mas toda a gente sabe a boa relação que o Trump tinha Exatamente. com a Isso China. isso não acho que ainda seja um tema E para aqui correto. chamado. Isto é mais chamado, e tens razão, é uma aplicação que houve alguma polémica que até Sim. apareceu no nosso telejornal e assim. E se calhar, As como pessoas já aí já falámos, levavam de ligeiro. as pessoas Exatamente. levavam de ligeiros uma questão que se calhar é mais importante do que aquilo que era o Stay Away Covid. E Exatamente. quando haviam de estar preocupadas nos sítios certos dos roubos de identidade e das fraudes, por exemplo, principalmente no Facebook e Messenger, nós recebemos mensagens, toda a gente que recebe mensagens de bots e de pessoas assim que se calhar alguns até respondem e acabam por cair ali numa armadilha Exatamente. online, não é? Sim, sem dúvida. Não sei Concordo. até que ponto, por exemplo, o facto de tu responderes a uma mensagem, sei que isso acontece em e-mails, quando tu abres um e-mail ou respondes a um e-mail, aquilo pode-te instalar um vírus no computador e Sim. coisas assim. Não sei até que ponto, também não percebo muito disso, não sei até que ponto as pessoas caem nessas coisas ainda, entendes? Se calhar nós jovens já não caímos tanto, mas muito pessoal Sim, de meia ninguém- idade ainda caía muito. Sim, mas Ninguém está livre de cair nisso. Por exemplo, Exatamente. eu posso dar o exemplo de um youtuber Exatamente. que caiu nisso e ele disse que parecia um e-mail de uma empresa mesmo tudo certo Fiável, direitinho, confiável. exatamente. Apesar de nós termos algum cuidado na internet, eu acho que isso ainda é uma coisa que está muito presente. O facto de os nossos dados ainda estão um bocadinho à mostra na internet. mesmo- Não é? mesmo as Nenhum pessoas- de nós está livre. Estás na Mesmo as internet, não pessoas estás mais seguro. informadas e que se protegem mais estão sempre sujeitas E nós? a cometerem um pequeno erro e acabar. A partir, Lá está. a partir Com do momento tudo. em que tu ligas o Wi-Fi no teu iPad, estás num mundo completamente desprotegido de tudo o que pode acontecer. Tudo o que tu tens aqui eu ligado acho que pode ser é, assim. e é, pá, é ter shorts. Pois. Ou tens shorts e não te acontece nada, ou tens um azar e Pois. pronto. E depois podemos pegar no caso do youtuber, do Rico Fazeres, que recentemente foi roubada a conta do YouTube e assim. Foi fiado. Imaginem, uma pessoa que está no olhar e está no auge, não é? E tem métodos de segurança altíssimos. Tem Eu- métodos de segurança altíssimos, mas que apesar disso, como é muito famoso, se calhar tem mais probabilidade das pessoas quererem ir lá e aceder, muito e há mais sempre exposto. pessoas que querem fazer mal, e aconteceu, e vocês viram que foi uma questão que foram, eu não sei, 4, 5, 6, não sei quantos anos é que ele tem o canal, de trabalho 8, que ele teve, vai, pronto, ou 8, pronto, que ele teve ali, que de repente viu-se Ele próprio às disse escuras. que viu-se às escuras. é como se tirasses o chão que ele diz que pronto. A própria Exatamente. vida andar para trás. Pronto, isso são coisas que acontecem, não é?
Mas também nós agora pensamos, muita gente se calhar não tem noção de quão perigoso é circular na internet hoje e muita gente depende da internet para sobreviver e para ter o seu trabalho, assim como o youtuber, e agora surgiu as plataformas online e se calhar há pessoas que não se sabem proteger o suficiente e isso pode vir a ser um problema agora no futuro, porque eu acredito que com esta pandemia irá ficar mais métodos de usar a internet, Até tipo as plataformas. Tiveram mais tempo livre quando tivemos de quarentena, não é? Exatamente. Sim, eu sem dúvida que a internet cada vez mais é uma forma de trabalho, uma forma de um trabalho normal com outra pessoa qualquer. Mas Exatamente. pronto, também para divulgar o teu trabalho, o que nós estamos a fazer agora, por Sim, exemplo. nem tudo é mau, não é? Se não fosse a internet não nos permitiria fazer este Sim, podcast, por exemplo. Eu acho que são mais as vantagens do que as desvantagens. Sim, Apesar de haver desvantagens, como há em tudo, são mais as vantagens do que as desvantagens. A questão a aqui- minha opinião. A questão aqui é só quando as coisas correm mal. Não Sim. é? Porque foi isso que se começou a falar e é isso que as pessoas mais se preocupam e é o que sai mais cá fora. Não é quando as coisas correm bem, é quando as coisas correm mal, não é? Por isso é que nós temos que também ter um bocadinho de noção daquilo que se passa e que acontece. Sim, claro. Mas, por exemplo, as plataformas de trabalho, agora vendo numa perspectiva boa, as plataformas de trabalho devem ter sido a melhor coisa que aconteceu na pandemia, não é? Sim. Muita gente salvou o seu emprego pelo teletrabalho, por exemplo. Outro dos assuntos que nós também íamos abordar eram as informações que são falsas, não é? Fake news. Exatamente. Esse tipo de informações na internet, por acaso em Portugal eu não estou-me a lembrar nenhuma, mas estamos a ver num país que fala a mesma língua que nós, por exemplo o Brasil, Uhum. tem muito disso. O que é que acontece? Mas aqui em Portugal tens um exemplo Sim. que até se tornou bastante conhecido Eu com não esta estava a questão da pandemia, que até deu uma Qual? grande reportagem na TVI, questão dos negacionistas, que eles divulgam informações Ah, sim. onde, por exemplo, as fontes que eles utilizam não são credíveis. Uhum. Um dos líderes intitulava-se por jornalista e não tinha carteira profissional de jornalista. Pronto, esse tipo de coisas. Pronto, e ainda por cima é esta questão da pandemia, que é uma questão nova. Bem-vindos de volta, tivemos uma ligação, tivemos de fazer uma pausa, o Filipe vai continuar a ideia que estava a falar. Pronto, como eu estava a dizer, referi daquela grande reportagem que houve na TVI relativamente às fake news, que a maior parte das notícias que eles partilhavam eram notícias que não a fonte... Desculpa interromper, eles quem? Não é a TV? Os negacionistas. Exato. Ok. Os que se intitulou-se de negacionistas. É um grupo, pronto. Supostamente eles não se chamavam um grupo de médicos e coisas assim. Vários grupos. Pronto. Não interessa. As fontes que eles utilizavam para divulgar as notícias eram fontes que não eram, como é que se diz, verificadas pela comunidade científica. Uhum. Não tinham... Veracidade. Exato, não tinham certificado científico, essas E fontes. se calhar levou, e eu acredito que sim, a muitas manifestações e Sim. movimentos que as pessoas mal informadas, no fundo, Acreditavam-se. ignorantes aquilo que se está a passar, acreditavam-se e se calhar tomaram comportamentos que não Sim. foram os mais corretos. E muitas vezes nem ignorantes, porque tu tens lá médicos, psicólogos, Sim, lá está. Mas quando são tu- pessoas que vão... Qualquer coisa que o governo, neste caso, faça, eles são contra, independentemente da decisão que seja, Sim, percebes? sim, mas eu não estava a colocar as pessoas como ignorantes, eu estava a falar de elas serem ignorantes face ao assunto que estava a ser falado, percebes? Porque elas estavam a acreditar em uma notícia que, como tu disseste, não tinha verdade nenhuma nela, não é? Mas neste Percebes? caso, Eduardo, não é bem acreditar, é mesmo querer ser do contra, percebes? É essa a situação. Mas isso depende, porque tu estás a falar das pessoas que colocam essa notícia, sim, tudo bem. Agora, quem lê a notícia e se calhar acredita na notícia é diferente, porque tu sabes... Não, mas que- eram mesmo eles que partilhavam, Sim, criavam. mas tu não estás a entender o que eu estou a dizer. Ele está a falar dos leitores Eu estou a falar que dos faça leitores aquilo que disso. leram. Ah, ok. Sim. Não estou a falar Também. do grupo em si, porque o grupo Exato. em si eu acredito que seja isso mesmo, queira ir contra o já sistema. percebi o que é que Agora, queres dizer, já os percebi. leitores é que provavelmente eram enganados sobre aquilo e pessoas porque tinham a ideia que talvez não seria a pandemia, não seria da forma que os cientistas diziam. E então agarravam-se àquelas notícias e escolhiam em acreditar em algo que não era verdade, não é? Pronto, pegando no assunto que eu queria ter falado há pouco, no Brasil, por exemplo, existe vários youtubers que têm uma ideologia política diferente da que está no momento a governar o país. Exato. E eles
ao exprimirem essa sua oposição, o que é que lhes acontece? Muitos grupos que até podem ser bots, como tu referiste há bocado, espalham notícias falsas a dizer que eles são criminosos, que são isto, que são aquilo, tudo a denegrir a imagem deles, para que os pais das crianças, que normalmente o público-alvo é crianças, vejam aquilo como uma coisa errada e ganhem, no fundo, fazer um controle mental, ganhem votos por causa desse tipo de situações. Entendes? Para que os pais não deixem as crianças verem conteúdo desses tais youtubers. É isso que queres dizer? E ganham, por exemplo, ao fazer. Este rapaz aqui tem um conteúdo que não é bom para Tem a um sociedade. conteúdo tóxico. Está apenas a ser do contra, não tem razão nenhuma, ainda por cima é criminoso. A ideologia dele política também é Exatamente. errada, então eles vão votar na ideologia que ainda está a mandar no país naquele momento. Entendes? Sabes de algum caso em específico sobre Sei, isso? Por acaso por não exemplo, tenho ideia sobre isso. Por acaso, tipo, se fores ao Twitter, tipo, vês lá muitas vezes o Filipe Neto, um dos maiores youtubers É conhecido a nível mundo. mundial. Sim, Exatamente, sim, ele é dos maiores youtubers do brasileiros. mundo. Certo. Sim. E ele sofre muito com isso. Eu não tinha que- mesmo essa noção porque eu não acompanho o mundo do YouTube no Brasil, sinceramente mesmo. Só que eu, na minha opinião, por exemplo, isso afeta mais os youtubers relativamente mais pequenos. Porque um youtuber como o Filipe Neto, que tem uma audiência de milhões e milhões de pessoas, é quase como se fosse um castelo impenetrável. Sim. Ele recebe com isso, sofre ligeiramente com isso, só que não é isso que o vai sequer fazer preocupar-se. Sim, mas deixa-me fazer um reparo. O que eu quero apontar aqui não é a imagem do Filipe Neto. É óbvio que o Filipe Neto tem mais que arcabouço para conseguir aguentar com esse tipo de críticas, não é? Sim, O que se passa aqui é os pais verem no Filipe Neto uma figura má e tomarem uma ideia ideologia. política, exato, uma ideia política onde só porque o Filipe Neto tipo, é uma pessoa má. Exato. eu Só percebo, não vai, eu percebo. eu estou a perceber o que estás a dizer. Isso funciona um bocadinho como foi aqui em Portugal a censura nos tempos da Mais ou ditadura, menos. não é? Mais ou Fazendo menos. aqui uma analogia àquilo Sim. que é a nossa realidade para mais pessoas entenderem. Não a acho um nível que- tão extremo. Sim, não a nível tão extremo, mas pontos aqui que o Tiago falou, que eu não fazia a mínima ideia, se calhar passa um bocadinho por aí, denegrirem a imagem de alguém só porque esse alguém não vai ao encontro das pessoas que estão no Exato. poder neste momento. Pronto, Exatamente. é um bocadinho isso. Mas no Brasil, vamos a ser sinceros, quem está a comandar neste momento não é uma pessoa que a comunidade goste. É cópia do Pois. traço. A comunidade, por exemplo, europeia não gosta. Eu falo por mim, não a gosto. comunidade europeia, mas se fores ver ao Brasil, muita Sim. gente. No O Brasil- Brasil é muito parecido com os Estados Unidos Pois nisso. é, milhões está, e milhões isso- de pessoas mas apoiam também- o Bolsonaro, que muita gente no resto do mundo e até mesmo no Brasil comparam ao presidente dos Estados Unidos, que pronto, vai ser destituído. Exato. E são dois presidentes que nesta questão das redes sociais utilizam-nas muito para não Ganhar sei, votos. ganhar votos e se calhar dizer coisas que algumas pessoas pensam e só porque querem ser do Verdades contra distorcidas. e não têm a razão de vai saber uma pessoa que tem alguma formação, alguma ideologia assim um bocadinho mais concreta. Quem foi militar? Mas Já o Bolsonaro foi militar. sim, mas por exemplo, os militares no Brasil acredito que Sim. sejam um bocadinho mais a favor do Bolsonaro. Agora, uma pessoa que tem alguns estudos aqui na Europa, mesmo as pessoas em geral, não gostam da atitude dele e do que ele Mas faz. não é? eu vou-te explicar uma coisa. Eu conheço relatos de pessoas brasileiras que Uhum. o antigo presidente era Lula da Silva. Uhum. E a maior parte das pessoas sabe, ele esteve numa. Um esquema de corrupção, não foi? Sim, no esquema de corrupção denominado Lava Jato. sei, O que é sim. que eles dizem? Ou vamos votar num corrupto, ou vamos votar num maluco que, pronto, pode ser que tenhamos sorte. E Lá votaram está. no Pronto. Bolsonaro. Isso já é um Foi tema a isso. falar de política, podemos falar só aqui foi muito. só São lá, Sim, Exato, agora, foi esta à parte daqui do que acho que fica daqui é que pessoas no poder, neste momento, através das redes sociais, podem influenciar milhões Mudar de a pessoas. mentalidade. Assim como os negacionistas influenciaram um grupo em Portugal, uma pequena parte da população em Portugal. Mas, atenção, mas a é que não seguir foi só em aquilo. Portugal, isto foi em vários Sim, países pronto, da Europa. em vários países. Falámos na questão de Portugal, Sim, isto aconteceu claro. em vários países, não interessa. Agora, o facto de pessoas que tenham algum poder e que influenciem ali um bocadinho a sociedade, utilizam isso às vezes não para as melhores coisas, e é um dos problemas das redes sociais neste momento, que é eles explicarem os seus pontos de vista e dizerem algumas coisas que as pessoas escolhem acreditar e que não estão tão certas, não é? Podem ir assim um bocadinho contra
o resto da comunidade, Sim, não sei. e também fazendo a ponte deste assunto, como por exemplo o ciberbullying, que também é Sim. muito Outro dos na- problemas. nas redes sociais. Que muitas vezes não é só para uma pessoa em concreto, mas às vezes estão a insultar um grupo elevado de pessoas que estão às vezes conectados a um certo tema. Exato. E eu às vezes eu acho que as pessoas que, por exemplo, eu muitas vezes vejo posts no Twitter, no YouTube, no Instagram e assim. E eu acho que muitas pessoas escolhem ir lá comentar coisas erradas só porque lhes dá gosto Só para se picar divertir. ou ofender uma pessoa. Não conseguem ver o bem nem apoiar das pessoas, porque assim, cada um é Não livre cons- de postar aquilo que Não quiser. conseguem lidar com a fama dos outros. Exatamente, eu acho que é muita inveja daquilo que as pessoas postam e da vida que as pessoas estão a levar. E eles têm que ir lá tentar fazer alguma moça. E eu não percebo o porquê da maior parte das pessoas serem assim. Porque é assim que a internet funciona. Eles utilizam da ferramenta que é a internet para se referir, para falar com as pessoas de mau modo, que de outra forma não poderiam fazer na vida real, ou porque não Sim. conseguem, não têm conexão com a tal pessoa, ou até têm, só que não têm a coragem ou pronto, a expressividade para ir lá Sim, sim. e fazer isso na cara da pessoa. Alguns têm, mas isso é uma pequeníssima minoria. Mas tipo, o que eu te queria dizer também agora, isso são coisas que acontecem sim e estão erradas, claro que sim. Mas as pessoas que se expõem na internet a fazer vídeos, Também já sabem que vão já levar sabem com que vão aquilo. levar com isso. E à partida devem ter alguma capacidade de conseguir lidar com isso, não é? Sim, Claro. mas imagina, há casos de pessoas que ingenuamente metem alguma coisa na internet que às vezes nem tem mal nenhum, mas a comunidade vê aquilo de uma forma e com os preconceitos de tal forma que leva certas pessoas ao extremo. Eu já ouvi casos de suicídio por alguém ter Exatamente. levado bullying na internet. Isso Também. é algo que eu não percebo. Toda a gente é livre de meter o que quiser na internet. E eu acho que o respeito das pessoas está quando, apesar de nós termos a nossa opinião sobre algum assunto que vemos na internet, não temos de forma alguma que ir para lá ofender a pessoa, porque aí estamos a descer a um nível desumano. Se eu não gosto, posso dizer que não gosto, não mas não vejo. tenho que ofender. E a tua- Prontos, não e a- vejo, exatamente, acabou por ali. E a liberdade da pessoa que está em causa. A internet é um mundo livre, não é? Nós podemos fazer aquilo que quisermos. Aquilo que nós estamos a fazer aqui, se calhar há pessoas que não gostam daquilo que nós estamos a fazer. Ou não estão de acordo com a nossa Ou não opinião. estão de acordo com a nossa opinião. Mas nós somos livres de estar aqui a falar do que nós quisermos. Ao fim e ao A partir do e discutir momento que não ofendamos ninguém. Exatamente, a partir do momento Não que a se nossa ofenda ninguém. opinião não invade ao espaço nem a dignidade de outra pessoa. A Exatamente. partir O que nem desse toda a gente momento- faz. Nem toda a gente. Sim, há muita pessoa- gente há que pessoal escolhe. que baseia o seu conteúdo em Criticar alguém, em sim, criticar outras exatamente. pessoas. Mas sabes porque é que isso acontece? Porque infelizmente a maior parte da internet, uma grande parte da internet ainda gosta mais do conteúdo que é Do conteúdo de denegrir tóxico E do polémico. que conteúdo do que conteúdo seja mais informativo, do- informativo e formal. Exatamente. Porque se tu queiras, quer não, a internet acaba por ser uma anarquia, que a anarquia é um mundo, é Sim, sim. uma sociedade sem regras. Por exemplo, Sim, cada um faz o que bem quer cada e um faz o que apetece. bem quer e apetece e não tem de Exatamente. estar E é cada um por preocupar-se si. com as consequências. Mas e agora pegando nisto do cyberbullying e passando para um termo assim que até tem a ver, só que não tem tanto a ver, já se passou há algum tempo, o assunto da baleia azul, que aconteceu há pouco tempo. Há relativamente pouco tempo. Uma das correntes, não foi? Que Certo. causou aí algum Sim, impacto. e Houve isso, houve a corrente da Momo também, entretanto houve mais 2 ou 3, não tenho Sim, certeza. Mas o mais impactante foi a baleia azul. Exato. Sim, mais impactante foi a baleia azul. E foram correntes mas, sem dúvida, que levaram à morte de bastantes Centenas de pessoas. pessoas, centenas de Exatamente. pessoas. Eu não cheguei a saber os números, mas acredito é assim. Isto- Opa, a internet, há muita coisa má na internet. Há muita coisa boa, mas também há muita coisa má, que nós não fazemos a mínima que exista. Nós estamos inseridos numa parte da internet que não é afetada, ou pelo menos nós, nunca foi afetada diretamente por isso. Agora, essa corrente da baleia azul, na altura em que saiu a notícia, há uns 2 anos, era mais novo, se calhar não tinha a maturidade que tinha agora. Mas mesmo assim, aquilo afetou-me um bocadinho de pensar como é que é possível surgir uma corrente que o principal objetivo é magoar as pessoas. Incentivar ao Pois. suicídio, no caso. Exatamente. Mas eram coisas
que não eram os outros que te faziam a ti, eras tu que fazias a ti mesmo. Exatamente. Como é que Aquilo- eles- como é que eles mudavam o psicológico da Pois, pessoa para porque tu fazeres aquilo, a ti aquilo começou mesmo? na Rússia, acho eu, Não que ele era faço ideia. um jogo russo, que aquilo acho que consistia de 50 desafios, que alguém te mandava, por exemplo, estás no WhatsApp e um estranho completamente estranho, te manda assim já jogaste Baleia Azul? Uhum. E tu, às vezes, alguém que até respondesse não, e depois o estranho continuava a falar, dizia, então é o desafio de 50, pronto, são 50 desafios que tu fazes e vais fazendo, tem alguém sempre a coordenar. E aquilo começava lentamente, até que ia escalando, sendo o último desafio para acabar o jogo, Suicídio. o suicídio. Exatamente. E se a pessoa chegasse a um determinado ponto e não cumprisse, a pessoa ameaçava que a casa dela perseguia. Exato. Pois, e eles tinham matava. como alvo, se calhar as pessoas, eles Mais enviavam aquilo frágeis. para a internet, mas os alvos eram as pessoas mais frágeis, que não tinham um psicológico tão forte. Eu- E depois ameaçavam as pessoas, e parece que não, uma ameaça na internet. Mesmo que nós estejamos seguros, não deixa de ser ali um impacto que causa no momento nós ficamos. E, opa, está aqui alguma coisa, se calhar fica ali um bocadinho mais com receio daquilo que possa vir a acontecer. Por exemplo, eu se na internet recebesse uma ameaça, uma mensagem de repente a ameaçar-me, Melhor era dirigir-te à polícia. eu não sei o que é que faria nesse Dependendo caso, da porque, situação. porque opa, nunca tive uma coisa assim. Mas se eu recebesse uma ameaça, se calhar, que me iam roubar os dados, ou que me iam fazer isto, ou que me iam fazer aquilo, eu não sabia se do outro lado estava lá um hacker ou alguma coisa assim, não é? Nenhum de nós sabe. O que eu te queria dizer era isso aí da Baleia Azul. Algumas das pessoas que faziam praticar o jogo que não é jogo nenhum, mas pronto, faziam praticar o jogo, acho que conseguiam retirar os teus dados, lá está, através das redes sociais, conseguiam entrar no teu telemóvel, através da tua internet. Se calhar saber onde vivias, Exatamente. daí ameaçar-te. Sabia que tu Precisão. tinhas certos hábitos por causa da localização ligada a um telemóvel, lá está, aquilo que nós falamos. Sim, no primeiro assunto. Tens aquele hábito de dizer ali não sei o quê, e eles sabem, olha, eu sei que estás aí, não sei o quê. Essas coisas assim, estão a perceber? Exato. Pronto. As rotinas. As rotinas da pessoa. E era através disso que essas pessoas metiam medo nos outros. Mas, por exemplo, Exato. nesse tipo de situação, o melhor era logo dirigir-te à polícia. Sim, Logo. claro que sim. Sim, mas agora pensa, se calhar pessoas que não fazem a mínima do que é aquilo, nem têm Pessoas com mínima noção do que é- mentalidade mais fraca. Pronto, mais- mas pessoas que não têm a mínima noção do que é segurança na internet recebiam aquilo e se calhar sentiam-se mesmo ameaçadas. de Entravam em verdade, pânico, não é? entravam em pânico. Exatamente. E não sabiam o que fazer a não ser aquilo que lhes estavam a dizer para Nós, fazer. nós é fácil para nós falar Porque nós não que passamos estamos pela situação. fora e que vemos isso depois de ter passado. Pois. Não é? O facto das pessoas estarem a viver aquilo no momento leva a coisas que nós não fazemos a mínima ideia do que aconteceria se fôssemos nós, não é? Claro. Opa, são situações complicadas. Não foi só essa corrente, foi outras e principalmente dirigem-se a crianças Até que não têm a maturidade que um pois. adulto tem. Até porque esta corrente da Baleia Azul já é uma segunda corrente. Já tinha vindo uns anos anteriores. Pois. A Baleia Azul. Só que não foi tão, se calhar, pelo menos na altura, da não primeira deve ter não sido tão sabia. impactante como Não. esta foi. Pois. São vários assuntos que, pronto, a internet tem esses aspectos mais negativos, não é? Exato. Mas também não é tudo negativo. Também falámos aqui de coisas que são positivas, como o teletrabalho e assim. Sem dúvida. Por exemplo, na pandemia, as redes sociais foram uma coisa ótima para nós estarmos em contato Claro, uns com os sim, outros. sim. Pronto, acho que... Estávamos a dizer que na pandemia acho que foi das melhores coisas que houve, foi as redes sociais. Foi das melhores para nós termos contacto sempre. Manteve-nos unidos. no fundo. Exatamente, exatamente. Que deu Mas tão também- forte, Apesar da podemos estar. distância, conseguimos estar em contacto. Mas também temos que identificar aqui alguns problemas que houve durante a pandemia com as Sim, redes sim, sociais, sim, não é? sim. Isto é sempre uma Há sempre balança. vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens, Exatamente, sem exatamente. dúvida. Mas sim, tudo. Tal e qual. Desta entrevista, acho que fica a ideia de que a internet, apesar de termos falado coisas más, principalmente, a internet tem muitas questões que causam algum impacto na sociedade e tem algumas opiniões divididas e tem aspectos maus, aspectos bons. No fundo, acho que das redes sociais são importantes, mas talvez não sejam uma coisa totalmente boa, porque pode acontecer muita coisa má de lá que nós às vezes não estamos à espera. E Pode, falámos aqui de alguns casos em específico, acontecendo no Brasil, em Portugal, pronto, várias Etc. coisas, Muito etc. bem. Esperemos que os nossos ouvintes tenham gostado daquilo que foi este programa um bocadinho mais pessoal, a falar das redes Mais sociais. descontraído também. Sim. Um Noutro pouco formato, diferente do que tem sido no Exatamente. geral. Temos tido sempre convidados e assim, desta vez fomos uma conversa entre amigos. É, isto uma conversa normal. também é uma série de programas que nós vamos querer fazer, programas a discutir temas entre nós. Claro. Nós gostávamos de fazer isto, gostávamos de falar entre nós sobre temas Exatamente. assim um bocadinho mais
Atuais. Mais atuais, pronto. E acho que sim, acho que fica bem. Obrigado por terem estado aí e por nós. Até uma próxima. Tchau.